Olá, esta é a aula número 1 do treinamento do índice VIX. Nesta aula nós vamos explicar todos os conceitos básicos desse índice para que você possa entender como nós operamos esse índice, como se faz dinheiro operando esse índice, todas as informações que você precisa saber antes de começar a investir na Bolsa Americana através deste índice. Esta primeira aula é mais uma aula teórica explicando o conceito, para que você esteja pronto para a gente ir para o próximo passo, que vai ser na aula 2, onde nós vamos aprender a abrir a conta na corretora, enviar os recursos para lá, como utilizar o home broker, a plataforma da corretora, para a gente montar as operações. Então, esta primeira aula será uma aula mais de conceito e as próximas aulas serão todas elas práticas. Então, vamos lá. O que é o índice VIX? O índice VIX, na realidade, ele é apenas um índice que mede a variação da volatilidade implícita das opções do tipo put do S&P 500. Então significa o que? Basicamente assim, a pessoa compra ação de uma empresa, por exemplo, Petrobras. E ela tem lá um certo medo de que essa ação, ela pagou, por exemplo, R$30. E ela tem medo que essa ação despenque, que essa ação caia. Então o que ela pode fazer como um instrumento de proteção da sua carteira? Ela pode comprar uma opção de compra, uma put. Por exemplo, ela compra lá a put do strike R$30, paga lá em média R$1, são exemplos teóricos. A partir do momento que ela compra essa put, ela tem assim a sua carteira toda protegida, porque se Petrobras cair, não importa o valor, 25, 22, 20, não importa. Caiu no dia do exercício, ou seja, no dia que essa put vence, eu vou lá e exerço ela e garanto o recebimento de R$30 pelas minhas ações de Petrobras. Então, a compra de uma put, ela é uma das formas de você montar um hedge, uma proteção da sua carteira de ações. Dentro lá do S&P 500 temos aí as 500 principais empresas listadas na Bolsa Americana que também passam pelo mesmo mecanismo. O que acontece? Vira e mexe, eles vão lá e compram posições para se defender de uma possível queda do mercado. Aí o que pode acontecer? Vamos supor que de repente a Bolsa Americana começa a ter uma forte volatilidade, começa a cair. Então os investidores vão lá na Bolsa e correm para defender suas posições. Quando isso acontece, há uma variação na volatilidade implícita dessas puts. Elas começam a ficar mais caras, porque todo o mercado onde existem mais pessoas querendo comprar do que pessoas querendo vender, o preço sempre sobe e o inverso também é verdadeiro. Então essa modificação na volatilidade dessas puts fazem com que este índice aqui, o índice VIX, comece a se movimentar. Toda vez que há uma tensão e a ponta compradora começa a aumentar, muita gente interessada em comprar put para proteger a carteira, faz com que as puts fiquem mais caras, a volatilidade sobe e esse índice aqui começa a subir junto. Conforme quanto mais a volatilidade das puts americanas vão subindo, o VIX também acompanha essa tendência. A questão do VIX é que ele, quando resolve se mexer, ele se move muito rápido. Com isso acaba gerando assim no mercado uma grande tensão. Essa tensão também acaba mexendo com o preço do próprio VIX. Então quando você observar que o VIX está subindo, vamos supor que agora ele esteja lá no 18. Tá? Aí de repente ele vai para 20, 22, 25. Se ele movimentar muito rápido, significa que está tendo uma tensão muito grande no mercado. E essa tensão, ela acontece por vários motivos.
pode ser simplesmente uma correção da bolsa, pode ser uma guerra a caminho, pode ser alguma movimentação política. Então existem N fatores que podem fazer o VIX se movimentar. O que é um índice, né? O índice ele é um instrumento utilizado pelo setor da economia para medir alguma coisa. E no caso do VIX, em específico, ele mede justamente a movimentação das puts americanas do S&P 500, ou seja, é as puts das 500 empresas que compõem o índice do S&P 500. E onde que se opera o VIX? O VIX, esse índice, a gente opera ele na Bolsa de Chicago. Então você pode utilizar qualquer corretora americana, tá? Corretoras brasileiras não vão te atender, não há ainda nenhum instrumento que possa ser semelhante ao VIX na Bolsa Brasileira. Esperamos que em breve surja algo que possa replicar pelo menos, igual já existem as ETFs lá de fora, né? Eu acredito que em pouco tempo poderemos ter algo sim na nossa bolsa também. Então você precisa abrir uma conta numa corretora americana. Você pode abrir lá na Test Trade ou lá na Interactive Brokers, não importa. São as corretoras mais conhecidas, né? Mais populares. Neste treinamento nós vamos utilizar como parâmetro a Test Trade, mas também vai haver um espaço para a gente trabalhar em cima da Interactive Brokers. Eu prefiro a Test Trade porque eu já estou acostumado com ela, mas a Interactive Brokers também é uma ótima corretora, não tem nenhum problema, inclusive ela tem uma vantagem de chamar menos margem do que a Test Trade. Por que existe esse índice? Os índices são negociados em bolsa há muito tempo. Aqui no Brasil nós temos o Ibovespa, que é o Ibov, temos aí o IBRX, que representam uma certa carteira teórica do Ibovespa. Nos Estados Unidos tem o S&P 500 e tem uma dezena. Se você olhar a listagem da quantidade de índice que existe, é enorme. Então, agora, como nós estamos falando especificamente de índice, então ele é apenas mais um índice que a gente opera ele. E por que especializar-se em um índice? Quando você se especializa em investir num único índice de uma determinada bolsa, você tem a vantagem de você adquirir um conhecimento empírico sobre aquele índice. Você acaba se tornando um especialista daquele índice no longo prazo, desde que você estude e que você opere ele de fato. Porque a melhor maneira de você aprender como funciona um investimento no índice é justamente operando esse índice. Na teoria é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas é somente a prática que vai fazer você aprender isso daqui. Então nós vamos te passar todos os parâmetros, todos os conhecimentos que nós já adquirimos e vamos transferir para você esse conhecimento para você continuar daqui para frente operando esse índice e adquirindo e construindo o seu próprio conhecimento em cima dele. Então vamos entender agora como que se opera o VIX. Primeiramente, nós não compramos e vendemos o VIX em si só. Por quê? Porque ele não é um ativo físico, ele não existe de verdade. Ninguém vai receber ou vai entregar o VIX para alguém. Ah, eu comprei VIX, agora vou vender VIX. Isso não existe. Justamente porque ele é um índice. O índice ele é somente uma teoria da movimentação de alguma coisa. Então, como ninguém vai receber ou vai entregar o VIX, como se opera o VIX? Como que ele é negociado? Ele é negociado através de opções do VIX. E da mesma maneira que se existe o conceito de calls e puts para as opções de ações, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, lá na Bolsa Americana, as opções do VIX são a mesma coisa, calls e puts. Então o que acontece? Você vai encontrar lá na sua corretora depois uma linha desse tipo aqui, ó, 18, 19, 20, 21, vai ter mais ou menos esse desenho aqui, ó. Tá? E desse lado você vai encontrar as calls e desse lado você vai encontrar as puts. Então vamos supor que você escolheu trabalhar um índice aqui na linha do 20.
E aqui você vai encontrar o famoso bid ask, que é compra e venda. Vamos supor aqui que o VIX esteja aqui na casa dos 20, tá? Só um exemplo. E aqui você vai observar que vai ter o vencimento. Vamos supor que essa opção aqui, essa linha aqui que nós estamos vendo, ela é para o vencimento do mês de julho. Só para título de exemplo. Aí você percebe que ainda falta bastante tempo. Você vai perceber que isso aqui vai estar valendo mais ou menos 1,80, 1,90. Só para a gente ilustrar aqui o exemplo. Então o que acontece? Se você comprar o VIX na linha do 20, e vamos supor que você pagou aí 1,80, você botou aqui do lado do comprador 1,80, você pagou $1,80. No VIX, tudo é multiplicado por 100. Cada contrato é vezes 100. Então o preço unitário é 1,80. Vezes 100 significa que você gastou $180 para comprar um contrato do VIX. Chegou no dia do vencimento, vamos supor aqui que foi dia 20 de julho. Chegou dia 20 de julho. Se o VIX estiver valendo mais de 20, se ele estiver, por exemplo, em 21, 22, qualquer valor acima de 20, e ele também tem pontos decimais, então ele pode estar valendo 20,70, 20,65, então tem essa variação. Vamos supor então que ele, no dia do vencimento ele subiu para 22. Você comprou aqui o VIX no 20 por 180. E no dia do vencimento ele fechou em 22. O que vai acontecer? Como você comprou o VIX no 20, a sua opção do VIX deu exercício. Deu exercício. Você vai receber aqui a diferença financeira. Como você comprou no 20, ele está 22, significa que aqui tem $200 de variação de strikes. Certo? Como você pagou 180, o seu lucro na operação vai ser de $20. Então a corretora vai simplesmente creditar na sua conta esses $20 além dos 180 que ela vai te devolver. Então, ou seja, no dia que você montou a operação, você pagou $180. E no dia do exercício a corretora te repassou $200. Aí o seu lucro foi de $20 nesta operação. Se por acaso no dia do vencimento, ao invés dele ter fechado no 22, ele fechou, por exemplo, no 19. Se ele fechou no 19, significa que está abaixo do seu strike. O seu strike é 20. Então, a sua opção virou pó. Você não vai receber nada por ela e esses $180 que você investiu se perdeu. É assim que funciona o exercício do VIX. É sempre pela diferença de preço, de strike. Então, se você estiver vendido no 22 e você comprou ele no 20, você simplesmente vai ficar com lucro de $20 porque você vai receber 200 pelo exercício menos os 180 que você pagou. Isso é quando você está comprado na opção do VIX. E se você estiver vendido, como que funciona? Então vamos supor que ao invés de você ter comprado o VIX, você vendeu o VIX. Então você foi lá e deixou aproximadamente aí $2.000 de garantia na conta da corretora. Mas por que precisa deixar garantia na conta da corretora? Nenhuma corretora, em nenhum lugar do mundo, vai deixar você vender alguma coisa dentro da bolsa sem depositar alguma garantia. Essa garantia ela pode ser financeira, ela pode ser com ações, ela pode ser com títulos de renda fixa. No caso da Bolsa Americana, você pode utilizar o dinheiro, você pode utilizar uma ETF ou você pode utilizar ações também. Agora, o que eu recomendo? Eu recomendo que você use ou dinheiro ou então um título de renda fixa que seja de curto prazo para que você não sofra com a marcação, muito com a marcação ao mercado. Então, isso aí nós vamos ver futuramente como você faz esse processo. Então, você sabe que você precisa pelo menos de $2.000 para operar um contrato do VIX. E vamos supor que você resolveu vender ele a seco, como o pessoal gosta de usar o termo, né? Você simplesmente vendeu um VIX aqui. Você vai receber de imediato $200. Ele já entra na sua conta, porém os 2.000 ficam aqui bloqueados, tá?
Esse 2.000 você não pode sacar enquanto tiver a operação em aberto. Você vendeu lá no 20, recebeu lá 2 dólares, mesmo vencimento, e nesse período o VIX foi e oscilou. Se o VIX no dia do exercício fechar, por exemplo, em 22 dólares, significa o quê? Significa que essa opção vai dar exercício. O que vai acontecer no dia do exercício? Se você estava vendido no 20 e o VIX agora vale, por exemplo, 22, significa que você vai ter que pagar essa diferença financeira. Então, no dia do exercício, se fechar nos 22, a corretora vai debitar da sua conta 200 dólares. Como você recebeu 200, você vai acabar ficando aí no 0 a 0, apenas com as despesas de corretagem. Agora vamos supor que o VIX foi lá para cima, foi para 28, por exemplo. Aí a corretora vai debitar de você 800 dólares. Menos os 200 que você recebeu, seu prejuízo será de 600 dólares. Por isso que não se recomenda fazer esse tipo de operação, porque você vai estar totalmente descoberto e o seu risco se torna ilimitado. Esse tipo de operação faz com que o seu risco seja impossível de calcular. Então, se você monta uma operação desse tipo, saiba que o seu risco é ilimitado. E dependendo do valor que chegar, a corretora aciona o stop. Ela vai pedir para você ou depositar mais garantias, ou então ela vai simplesmente encerrar a operação no mercado à vista e todo o prejuízo vai ficar para você. E se o VIX disparou lá para cima, essas opções elas vão ter ganho muito valor intrínseco dentro da operação. Então o prejuízo seu vai ficar próximo à diferença de strike. Quando se trata de puts, é a mesma coisa, a mesma dinâmica? É exatamente a mesma dinâmica, só que o inverso. Porque nas puts você tem prejuízo quando acontece o efeito inverso. Quando o índice VIX começa a cair. Quanto mais o índice VIX cai e você está comprado numa put, mais lucro você tem. E quanto mais o índice sobe e você está comprado numa put, mais você perde. E o inverso também é verdadeiro. Se você estiver vendido numa put, do VIX e o mercado subir, você tem lucro. Agora, se o mercado cair, aí você tem prejuízo. Então, o conceito de put era exatamente o inverso do conceito de call. Quando você compra call do VIX, se você está comprado em call, o interessante é que o VIX suba. Se você está vendido em call, o interessante é que o VIX caia. Se você está comprado em put, o interessante é que o VIX caia. E se você está vendido em put, é interessante que o mercado suba. Porém, como nós não vamos explorar esses tipos de operação com frequência, nós vamos falar lá na frente sobre travas e algo parecido, mas vocês vão ver que são estratégias de risco limitado. Esse exemplo que eu dei agora só foi para fazer com que você entenda o que acontece no dia do exercício do VIX e o que pode acontecer se você simplesmente estiver só comprado ou só vendido, tanto numa opção de call quanto numa opção de put. Então agora vamos falar sobre quais são as operações que nós fazemos com o índice VIX e por que nós fazemos. A operação que nós mais utilizamos com o índice VIX é uma trava horizontal de linha. Então vamos lá. O que é uma trava horizontal de linha? Nominho mais estranho, né? A trava horizontal de linha é uma operação que nós fazemos que envolve a venda de uma opção mais curta e uma compra de uma outra opção mais longa. Ou seja, o que quer dizer essa curta e essa longa, né? Essa tem um vencimento mais curto, por exemplo, mês de junho. E essa tem um vencimento mais longo, dezembro. No mundo das opções funciona da seguinte forma. A opção mais curta sempre se degrada mais do que a opção longa. Por quê?
Porque a opção curta ela tem menos tempo de vida. E quanto menos tempo de vida tem uma opção, mais valor ela tende a perder, caso o ativo não se movimente. Porque no mercado de opções só tem duas coisas que fazem uma opção ter valor. Primeiro é a movimentação do índice, que nesse caso nós estamos falando em específico do VIX. O VIX precisa subir para que a opção do VIX ganhe valor. E a segunda forma de uma opção ganhar valor é quando ela tem bastante tempo, ou seja, ela não ganha valor, ela já tem aquele valor quando ela é lançada, porque ela tem muito tempo de vida. Como todas as opções têm tempo de vida, tem strike e tem prêmio, o tempo de vida influencia diretamente no preço dessa opção. Uma outra coisa que influencia também no preço é a volatilidade. Quanto mais movimentação tiver naquele ativo, naquela opção, maior vai ser a sua volatilidade. E com isso os preços também podem acabar atingindo patamares bem diferentes. Então o conceito da trava horizontal de linha é basicamente isso. Você vai comprar uma opção mais longa e vender uma opção mais curta. Por que essa operação ela não se torna tão arriscada quanto a que a gente mostrou agora há pouco, simplesmente comprando ou só vendendo uma opção do VIX? Ela se torna menos arriscada justamente porque da mesma forma que você está vendido numa opção, você está comprado na outra. Então aquela oscilação de mercado pode te penalizar na opção curta, mas pode te recompensar na opção longa. Porque se essa aqui vai aumentar de preço e você está vendido, a que você comprou também vai aumentar de preço e você está comprado. Então essa operação, ela te dá retorno em que situação? Ela te dá retorno com a passagem do tempo. Quanto mais o tempo passa e o VIX não oscila tanto, mais você pode extrair dinheiro desta operação. Na trava horizontal de linha, a gente utiliza o strike 28. Por que o strike 28? Porque esse strike foi feito um estudo sobre ele e todas as vezes que o VIX se movimentava de mais para cima ou de mais para baixo, esse strike é o que dava menos prejuízo. Isso foi um ensaio feito por outros professores que também estudam índice e chegaram a essa conclusão. Então eu resolvi testar em cima desse strike também para poder definir o strike deste curso. Então quando a gente for lá para o Home Broker e montar essa operação, é nesse strike que nós vamos trabalhar. Nós vamos comprar uma opção mais longa e vamos vender uma opção mais curta. A outra operação que a gente também trabalha, só que essa envolve um pouco mais de risco, porém dá para fazer com um pouquinho dinheiro, é uma trava de baixa. A trava de baixa também é chamada de trava de crédito. Muita gente não gosta desse tipo de operação, porque eles têm um conceito que diz assim: você ganhar de canequinha e quando perde, perde de balde. Porque geralmente quando você monta essa operação, você recebe aproximadamente ali 15 dólares e se essa trava der exercício, você tem que pagar $1. Então significa que você tem só 15% de chance de ter lucro contra 85% de chance de perder. Então fica assim matematicamente desproporcional. Mas como o índice VIX ele tende a ficar muito tempo parado num determinado patamar, acaba valendo a pena correr o risco de montar esse tipo de operação. Não sempre, mas pelo menos em determinados momentos, principalmente quando ele não se movimenta muito. A gente usa alguns critérios para a gente tomar alguns cuidados, porque a trava de baixa ela só vai te dar o prejuízo se a sua trava for ultrapassada no dia do vencimento. E se você já montar ela lá na frente, ou seja, fora da zona de exercício, você tem maiores chances de obter lucro. E aí o que você pode ganhar numa trava representa aí mais ou menos aí uma lucratividade mensal de mais de 15%. Então o retorno financeiro acaba sendo também atrativo.
E quais são os riscos envolvidos em operar o índice VIX? Quando nós estamos montando uma trava horizontal de linha, o que você pode ter de prejuízo aqui, ele é bem pequeno. Ele fica limitado ao capital que você colocou inicialmente. Essa operação ela custa em torno de $200. Porém, esse prejuízo ele só se efetivaria se você carregasse ela até o fim sem você fazer nada. Então, quando você monta essa operação e você começa a fazer rolagens mês a mês, o dinheiro vai voltando para o seu caixa. Então, em torno aí de 2 meses de rolagem, você já retorna para o seu caixa o valor investido. Porque cada rolagem, você vai ver lá na frente, que a gente consegue extrair até $100. E essa operação ela costuma aí durar 7, 8 meses. O restante dos meses você vai colocando o dinheiro das rolagens no bolso sem ter novos riscos adicionais. Pode até acontecer do VIX dar uma subida muito forte e você precisar pagar essa rolagem. Se isso acontecer, é parte do caixa que muitas vezes você já recebeu. Então eu acredito que esse tipo de operação ele dificilmente vai te dar de fato um prejuízo. E se der, vai ser um prejuízo pequeno. Já na trava de baixa, você pode perder até $100 por contrato. É o prejuízo máximo. Descontando o prêmio que você recebeu de 15, então na realidade o que você pode perder em cada contrato de trava de baixa é $85. Esse é o seu prejuízo máximo numa trava de baixa. A vantagem da trava de baixa é que com os mesmos $100 você monta uma trava de baixa para tentar ganhar 15. Pode ser muito interessante para quem tem muito pouco capital para operar, porque para eu poder operar um contrato deste daqui, de uma trava horizontal de linha, eu preciso aí de pelo menos $2.000. E já para operar um contrato de trava de baixa, eu só preciso de $100. Então com isso eu consigo tornar mais viável operar o VIX, principalmente se você tem pouco recurso. Então chegamos ao fim da nossa primeira aula teórica sobre o índice VIX. Na próxima aula nós já vamos direto para a plataforma da corretora e vamos lá mostrar na prática como nós utilizamos nossas operações. Eu gostaria de agradecer você que ficou até o final dessa aula e até a próxima aula.